Begônia postulata ou begônia pintada. Oi, gurias e guris, meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flor de camomila, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração. Vamos falar então um pouco sobre essa plantinha aqui, que eu tenho aqui em casa e o que eu observei sobre ela. Ela é uma espécie de begônias, né? Essas begônias aqui que são mais rizomatosas, assim, que elas são mais de caule, diferente daquelas begônia rex que a gente está acostumado a ver por aí. Essa begônia aqui, ela é uma begônia mais rizomatosa, ela tem um pecíolo mais alongado, como vocês podem ver. Ela parece assim que vai se tornando pendente. Ela vai meio que ficando meio comprido esse caulezinho dela, que nem aqui. Vocês podem ver que ele já cresceu bastante assim para baixo. Ela tem umas folhas que parecem, elas são onduladas, vocês podem ver bem de pertinho assim, parece que tá cheio de pelinhos assim. E ela tem umas manchas brancas assim, com nervuras. Aqui do lado de trás ela é bem avermelhada. E como que eu tô fazendo aqui em casa para cuidar dessa planta muito bonita? Eu tenho uma paixão especial por begônias e quando eu vi essa begônia aqui, eu me apaixonei por ela. Como que eu planto essa begônia? Eu vou fazer uma muda aqui para vocês verem. Aí a gente já vai acompanhando o processo de como fazer mudas e qual é o substrato que eu vou usar. Eu gosto sempre de colocar um pouco de carvão por baixo. Aqui eu vou colocar para fazer a drenagem. E como que a gente faz mudas dessa planta? Pode fazer mudas assim por divisão. Aqui eu vou dividir aqui o ramo. Vocês podem ver aqui como ela tá plantada. Vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem. Que vai ter mais uma muda aqui, ó. Então, a gente faz essa divisão aqui. E aí, aqui a gente vai ter duas mudas. Ó, saiu com raízes. Como vocês podem ver, as raízes elas estão bem saudáveis também, não tem sinal de podridão, nada. Então, isso que a gente vai sempre observar quando a gente vai fazer uma muda, para não ter, se tá podridão, como é que estão as raízes, tudo isso vocês vão observando quando vocês fazem o replante, quando vocês fazem uma muda nova. O que eu vou usar aqui nesse substrato? Aqui eu tô usando um substrato, eu coloquei um substrato um pouco diferente para essa begônia. Eu coloquei terra e um pouco de areia dentro e vou colocar por cima. Então, para mim plantar, vocês viram que eu fiz a drenagem, também bem importante a gente ter um vaso com furo sempre, para que a água, quando a gente molha a planta, para poder sair a água por baixo. Tá, e agora como que a gente vai plantar? As begônias, eu percebi que essas rizomatosas, elas não gostam de ficar plantado muito fundo no substrato. Então, a gente faz uma covinha nela, ajeita assim as raízes e só coloca um pouco de terra por cima. Por que não plantar muito? Porque vocês vão ver, essas rizomatosas, elas estão sempre com o caule para cima, olha só. Sempre elas estão por cima e nunca elas estão fundo dentro. Então, se você enterrar elas muito fundo no substrato, elas correm o risco de apodrecer. Então, assim, a gente já fez uma muda nova. E nesse substrato que eu mostrei para vocês. Como que a gente vai molhar? Outra forma, eu também tô testando aqui em casa, não sei se vai funcionar ou não. Eu coloquei musgo esfagno dentro de um copo molhado e tirei uma folha e coloquei aqui dentro. As outras begônias, algumas outras begônias, eu já fiz mudas assim dentro do musgo esfagno e deu super certo. Esse daqui eu vou acompanhar e lá no meu Instagram eu vou mostrar para vocês como que vai ser o desenvolvimento, se ela tá criando raízes ou se apodreceu. Todas essas coisas vocês podem me acompanhar lá nos meus stories do Instagram, porque é lá que eu mostro para vocês a continuidade de como tá as plantas, como tá se desenvolvendo. Então eu faço os vídeos aqui e lá muitas vezes eu coloco como que tá o desenvolvimento da planta. Então me seguem lá. E vocês podem ver também, ela tem uma florzinha meio rosada. Vamos ver, aqui ela tava com florzinhas, olha só. Ela ganha as florzinhas aqui, ela já perdeu as florzinhas. A mãe e a avó sempre dizia que a gente era para tirar as flores da begônia, porque ela dizia que toda a força da planta, ela ia para as flores, em vez de ficar com a folha bonita e saudável. Então, eu tô fazendo o teste aqui em casa, tô tirando as flores de algumas begônias para ver se essa técnica funciona mesmo, mas eu já conversei com algumas senhoras também e elas me falaram que mesmo elas tiram as flores das begônias para que a força vá, os nutrientes da planta vão para o caule e para as folhas e não para as flores. E como que eu vou regar essa planta?
Vou pegar aqui meu balde, porque meu balde com água da chuva, que a gente tem a água da chuva armazenado para molhar as plantas. Como que eu molho? Agora vou molhar aqui, vou deixar a água escorrer bem por baixo aqui. Uma coisa bem importante, gente, quando a gente está em dúvida sobre como molhar, esse daqui é diferente que eu vou mostrar para vocês agora, que eu fiz o replante, por isso que eu tô molhando assim dessa forma, e vou esperar a água escorrer bem lá embaixo. Quando essa muda, que nem essa muda daqui, vamos esperar um pouquinho. Essa planta aqui, que não tá molhada, vocês têm dúvida sobre como regar e quando molhar, para saber o tempo certo, coloca o dedo na terra, olha só, aqui, ele tá, o meu dedo que tá sujo, deixa eu ver secar a minha mão aqui, e ver aqui, ó. Sempre coloca a técnica do dedômetro. Aqui não tá úmido, então eu vou molhar essa planta. Colocou o dedo dentro da terra, não saiu úmido, então você pode estar molhando a sua planta porque tá na hora de molhar. Não molhe demais, porque essas begônias, elas são rizomatosas, então se você molhar demais, olha só, já pode apodrecer o caule. Uma coisa, se você mora em apartamento, uma coisa assim que eu observei aqui em casa, é essa planta eu deixo sempre lá nos fundos de casa, na sombra. Ai, Ângela, tu molha a planta todo o substrato até escorrer a água fora. Eu sempre deixo aqui fora, quando eu faço o replante, eu deixo sempre a planta aqui fora, lá nos fundos da casa, na sombra, para ela criar raízes, para que ela se adapte ao novo espaço. Às vezes a gente coloca a planta para dentro de casa assim que a gente faz o replante e isso não é uma coisa legal, porque ela não tá no mesmo ambiente que às vezes a pessoa que a gente ganhou uma planta ou a gente comprou uma planta, ela tá num ambiente e quando a gente compra, bota logo para dentro de casa. Então isso é uma coisa assim que eu observei aqui em casa que eu gostaria de compartilhar com vocês, lembrando, né, que são sempre experiências minhas. Tudo que eu falo para vocês aqui são coisas que eu vivencio aqui, que eu for testando e vou experimentando com as minhas plantas para ver se dá certo ou não. Então, já falando então sobre isso, aonde deixar a planta, essa planta aqui eu deixo ela nos fundos de casa, ou no local onde pega bastante sombra, um pouquinho só de sol da manhã, porque elas não gostam muito de sol. Elas ficam assim, quando elas pegam demais sol, elas ficam com as folhas. Tem uma aqui que tá com a folha mais queimada que eu vou mostrar pra vocês. Ela fica assim, ó, parece que tá desbotada. Ela perde o viçosa da cor. E olha só como essa aqui é uma folha que tá mais na sombra. Ela parece que tem mais as pintinhas brancas. Ela parece que vai perdendo assim a tonalidade. Ela vai ficando meio opaca se ela pega sol, sem contar que ela pode estar queimando também. Outra coisa bem importante, ela não tolera geadas também, então muito frio intenso no inverno, você vai ter que proteger a sua planta do sol, do frio, quer dizer. E outra coisa, eu também não molho a folha dela. Então, quando você rega, você procura regar somente o substrato, porque o excesso de água, quando cai na folhinha, ela apodrece as folhas. Então, era esse, pessoal, essa begônia aqui, que é uma begônia muito bonita, que eu achei muito bonita. Então, não deixem de me acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, marque seus amigos, suas amigas que também gostam de plantas ou que são apaixonadas por begônias, assim como eu. E também não deixem de me seguir lá no meu Instagram, @flor-de-camomila, onde eu tenho dicas diárias sobre cultivo de plantas e decoração. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo!